Caros irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre algo que todos nós aqui temos, absolutamente. Todos nós somos capazes de gerar expectativa. Ou seja, dentro de nós, muito naturalmente, esperamos coisas. E esperamos coisas de uma pessoa, esperamos coisas do governo, esperamos coisas da igreja, esperamos coisas da sociedade. Ou seja, tudo o que acontece gera dentro de nós uma expectativa. E essa expectativa, ela não surge dentro de nós do nada. Ela tem algum elemento dentro do contexto em que vivemos que nos permite poder nutri-la. Por exemplo, quando uma pessoa nos faz uma promessa. Então nós temos uma expectativa que a promessa será cumprida. Quando o governo nos diz que, olha, a expectativa de vida em determinada cidade do Brasil é de tot anos de vida. Isso acontece porque existem indicadores que permitem estimar a expectativa de vida. Aí nós temos a expectativa econômica, enfim. Todos nós nutrimos expectativas e essas expectativas não nascem do nada. Elas têm alguns elementos na realidade que nos ajudam a esperá-la. Muito bem. Qual que é o problema da expectativa? Que a expectativa pode acontecer ou pode não acontecer. Ou seja, a fragilidade da expectativa está nisso aqui. Ela pode acontecer de modo extremamente interessante, ou seja, ela pode ser maior do que aquilo que esperávamos, ou ela pode simplesmente não acontecer e nos levar a delusão, não é em português, nos levar a frustração, obrigado, né? Nos levar à frustração. Então, quando em geral a nossa expectativa é frustrada, quando ela não se realiza, o que nós fazemos? Começamos a nos lamentar. Mas nós nunca nos lamentamos no momento que a nossa expectativa não foi realizada. Em geral, nós jogamos para trás. Ah, se eu soubesse, eu não teria comprado aquele produto. Ah, se eu soubesse, eu não teria acreditado naquela pessoa. Ah, se eu soubesse, eu não teria feito essa viagem. Ou seja, a gente joga as coisas para o passado, não para o presente, assumindo que deu errado. Ou se a expectativa é realizada em modo surpreendente, então, nesse momento, a gente consegue tentar entender o porquê. Então, a gente começa a se perguntar, mas por que isso aconteceu? Aí a gente tenta juntar todos os elementos para poder dar uma resposta racional para a expectativa que foi realizada em modo surpreendente. Ocorre que na nossa vida espiritual, atenção, hein? Na nossa vida espiritual, nós criamos expectativas em relação a Deus. E essas expectativas surgem de muitas coisas. Surgem da catequese que nós tivemos, surge do nosso ambiente familiar, surge do padre que fica falando coisa aqui, surge por uma série de situações, e que são justas. Só que acontece que, do ponto de vista espiritual, nós também podemos nos frustrar, podemos nos decepcionar. E foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. E isso é muito interessante, porque eles estavam tristes, saíram de Jerusalém depois da sepultura de Jesus e voltaram então para esse lugar chamado Emaús. Em geral, nós dizemos que este evangelho é o evangelho dos discípulos de Emaús. Mas, na verdade, esse evangelho são dos discípulos de Jesus, porque São Lucas nos diz que são discípulos de Jesus que estavam em direção a Emaús. Portanto, se fala dos discípulos de Jesus, está falando também de nós. E é muito normal que neste evangelho aqui tem algo que pareça com o nosso modo de pensar. Por que eles ficaram decepcionados? E aqui nós temos que entender aonde a frustração da expectativa deles aconteceu. Eles disseram: nós pensávamos que Jesus iria libertar Israel. Esse modo de pensar deles está ligado à cultura judaica. Por quê? Porque o povo hebreu pensava e pensa ainda hoje que o Messias virá e virá como um guerreiro,
potente, com a espada na mão, que vai matar os inimigos, que vai libertar o povo de Israel e que vai instaurar a paz no mundo. Isso é o que a cultura hebraica nutriu durante muitos anos e nutre ainda hoje. Esses dois viram que Jesus Cristo não enfrentou o Império Romano, Jesus Cristo morreu na mão do Império Romano, e agora eles dizem, bom, este aí não é o Messias não. Ao mesmo tempo, e aqui é o curto-circuito na cabeça deles, eles viram que Jesus cumpria aquilo que o Messias deveria cumprir. Jesus fez os cegos verem, Jesus fez os surdos ouvirem, Jesus fez os coxos andarem, Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas, Jesus ensinava com autoridade. Todos os sinais do Messias, eles viram em Jesus. Portanto, a expectativa deles era uma expectativa que poderia acontecer. Só que no momento final, a expectativa não aconteceu. O que eles fizeram? Voltaram para trás. Foram para Emaús. Saíram de Jerusalém. E a coisa interessante aqui é que Jesus não excluiu a expectativa deles. E é este ponto que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso aqui é o que diz respeito à nossa espiritualidade. Todas as nossas expectativas em relação a Deus, todas as nossas expectativas na vida espiritual, Jesus não desconsidera. Não desconsidera. Aquilo que faz Jesus é tomar as nossas expectativas, tomar as nossas esperanças, corrigi-las, elevá-las e levá-las a cumprimento. É isso que faz Jesus. Que foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus Cristo não excluiu a expectativa que eles tinham dentro deles e começou a abrir os olhos deles citando as Escrituras. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando dos Moisés e profetas, explicou-lhes toda a Escritura. Atenção, isso aqui é muito importante para nós. Por quê? E agora é a parte mais difícil da homilia, então vamos ver se eu consigo explicar. Jesus Cristo mostra para eles, olha, a expectativa de vocês não está errada, mas a leitura que vocês fizeram, sim. Que é o que acontece na nossa vida espiritual. Quando nós nos decepcionamos com Deus, em geral, sempre, o problema não é de Deus. O problema é nosso. E por que nosso? Porque nós não fomos capazes de ler as manifestações de Deus na nossa vida e aonde essas manifestações nos levarão. Nós estamos mais preocupados que Deus se curve aos nossos desejos, que Deus se curve às nossas intenções, às nossas expectativas, e esquecemos que dentro da nossa expectativa existe algo de Deus e que é pronta para ser levada à sua plenitude. Mas para ser levada à plenitude, nós precisamos entender o caminho de Deus por nós. Por isso que Deus não exclui nenhuma das nossas expectativas. Ao contrário, Ele toma as nossas expectativas. Ele eleva as nossas expectativas. Ele corrige as expectativas. É por isso que muita gente desiste da vida espiritual. Porque as pessoas pensam que Deus tem que fazer aquilo que ela quer. E não entende que a vida com Deus é uma vida de comunhão. É uma vida em que Deus propõe e que as nossas expectativas são iluminadas e são abraçadas por Ele e levadas à plenitude. É aqui aonde joga o continuar a ser cristão ou não continuar a ser cristão. Ou seja, a partir do momento que nós somos capazes de acolher a grandeza de Deus na nossa vida e aquilo que Ele nos propõe, inclusive partindo das nossas expectativas. E Jesus Cristo faz isso com esses discípulos aqui. Começa a corrigir a expectativa deles. Será que Jesus hoje não está corrigindo a sua expectativa? Será que Jesus não está permitindo você perceber que são coisas que acontecem na tua vida, que fazem parte do seu caminho de salvação? Que faz parte da tua história de salvação e que está sendo iluminada por Jesus constantemente? Essa é uma pergunta muito séria, viu? Porque Jesus Cristo não exclui aquilo que você deseja, não exclui a sua expectativa. Pelo contrário, Ele nutre a expectativa em modo a realizá-la.
Agora, quando a expectativa dos nossos discípulos, irmãos de Emaús, acontece? Acontece no momento em que Jesus com eles parte o pão. Ou seja, Jesus Cristo faz o gesto eucarístico, mostra a presença dele no meio daqueles discípulos e mostra a presença dele hoje no meio de nós. A mesma Eucaristia que Jesus celebrou para os nossos irmãos que estavam a caminho de Emaús é a mesma Eucaristia que nós celebramos aqui hoje. E nós temos o privilégio de poder comungar Jesus, de poder viver em uma comunhão profunda com Ele. A questão é que nós temos que deixar-nos ser iluminados pela presença de Jesus e deixar que a presença de Jesus ilumine os nossos desejos. E aí nós vamos passar a viver a novidade do Evangelho. Vamos passar a viver a novidade da luz de Cristo, que muda toda a nossa existência. E tudo aquilo que Jesus Cristo nos propõe é sempre novo. Jesus Cristo não nos propõe coisas antigas. Jesus Cristo propõe para nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento em que nos faz viver algo de grande, algo de novo, algo que é iluminado. E é por isso que nós cristãos temos sempre que ser portadores de novidade. Ou seja, nós somos aqueles que falam e que dizem sempre da novidade de Cristo. E é a novidade que vem para nós hoje, que nós podemos nutrir através da Eucaristia, que nós podemos nutrir na comunhão com Cristo em meio a nós, ao nosso lado, na comunhão com Cristo junto aos nossos irmãos. Isso é a novidade do cristianismo. Isso é a nossa vida iluminada pelo Evangelho. Então nós precisamos pedir hoje, Senhor, ilumina o meu modo de pensar, que eu possa viver coisas novas. Ontem eu usei esse exemplo, acho que ele por enquanto é fatível, que, por exemplo, eu cheguei aqui na comunidade, Então eu sou a novidade para vocês. Espero que uma boa novidade. Ou seja, nós temos que alegrar por isso, nos alegrar por isso. Aquilo que aconteceu, aconteceu, mas Jesus Cristo nos propõe alguma coisa de novo hoje. Para mim, vocês são novidade. E quanto nesses dias eu estou rezando por vocês, estou pedindo a Deus para descobrir a riqueza de cada um, para entrar nessa dinâmica nova. E essa novidade que também chegou, o novo é novo. Mas não é um novo que destrói aquilo que aconteceu. É um novo que nos coloca em direção a algo de grande. E é o novo da tua vida. Todo dia você acorda do lado do teu esposo e da tua esposa, tem uma novidade do Evangelho ali. Todo dia você vê o seu filho, tem uma novidade do Evangelho ali. Ou seja, Jesus está sempre propondo algo novo para nós. Nós que temos a mania de ficar ancorados naquilo que está no passado. Temos que mudar esse modo de pensar, voltar para Jerusalém, voltar para o lugar onde aconteceu a ceia, voltar para o lugar da cruz, voltar para a vida nova com Cristo ressuscitado. É isso que nos pede o Evangelho de hoje. E termino com uma imagem, como vocês sabem. Todas as homilias eu termino com uma imagem de uma música, ou de uma pintura, ou de um documentário. Ontem eu fiquei muito, muito emocionado mesmo. A Malu, que é a nossa Marianinha, ela me disse que ela foi ver o documentário que eu tinha falado do Monte Athos. E ela não achou no Netflix, aí ela entrou no YouTube e pegou o documentário em inglês. Aí ela veio toda maravilhada. Padre, nem eu sabia que eu sabia tanto inglês assim, eu entendi tudo, Que bonito, A menina pôde ver o documentário em inglês e entendeu o documentário. Descobre a grandeza dela, como ela é grande, que é o que nós podemos ser grandes. Então eu quero terminar hoje com esta imagem, que é uma pintura de Caravaggio. Eu não tenho a imagem aqui, Então a gente tem que imaginar, depois você procura no Google. A imagem dos discípulos de Emaús, que está na National Gallery de Londres. Uma imagem muito bonita, eu tive a graça de vê-la pessoalmente. E nesta imagem, a parte dos jogos de luzes e sombras dos personagens, Caravaggio era um gênio, de verdade um gênio. Tem uma cesta de frutas e pouca gente faz atenção àquela cesta de frutas ali. Mas aquela cesta de frutas é muito importante. Tem lá uma cestinha cheia de fruta velha, não tem nenhuma fruta nova. E ali naquele cesto de fruta nós temos a maçã, nós temos o figo, que reendereça imediatamente ao paraíso. Nós temos a romã, que reendereça a igreja. Todas as frutas ali têm uma simbologia.
As frutas, elas estão olhando para o quadro, tem Cristo e tem o cesto de frutas aqui. E essas frutas se contrapõem à novidade de Cristo. Ou seja, é partindo de Cristo, é partindo da Eucaristia que se faz nova todas as coisas. E essa é a imagem para nós hoje. Ou seja, quando olhamos a tela do Caravaggio e vemos essa pintura, ele está dizendo isso: o centro, o fruto da nossa vida, é o fruto de Jesus, que nasceu da árvore da cruz, e que nos deu a capacidade de viver algo novo, e Jesus Cristo está com a mão fazendo assim, como dizendo: vai adiante, não fique parado, não olhe para as coisas velhas, você pode viver algo novo. E essa novidade acontece agora, na Eucaristia, para cada um de nós. Que Maria Santíssima, ela que não teve medo de dizer: se faça segundo a tua palavra, que se faça novidade de Deus na minha vida, nos ajude, e que possamos nós hoje ver a novidade que o Senhor nos propõe. Que assim seja. Amém.